Convidar o irmão Francisco Rosa para nos dirigir no primeiro canto congregacional dessa manhã. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Saúde a todos com um bom dia. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Hino 186 do cantor cristão. Louvemos para a honra e glória de Deus. O chorar não salva, mesmo lágrimas sem fim, jamais mancha carmesim poderá lavar em mim. O chorar não salva. Foi Jesus que padeceu, sob a cruz por mim morreu. O seu sangue que verteu pôde assim salvar-me. Obras não me salvam, meus esforços sem cessar não me podem transformar, nem meus males expiar. Obras não me salvam. Foi Jesus que padeceu, sob a cruz por mim morreu. O seu sangue que verteu pôde assim salvar-me. Orações não salvam, apesar do seu fervor. Petições não têm valor para salvar o pecador. Orações não salvam. Foi Jesus que padeceu, sob a cruz por mim morreu. Por seu sangue que verteu pôde assim salvar-me. É Jesus quem salva, Ele a obra consumou, meus pecados expiou, com seu sangue me lavou. É Jesus quem salva. Foi Jesus que padeceu, sob a cruz por mim morreu. O seu sangue que verteu pôde assim salvar-me. Amém. Amém. Pastor Walter, vem aqui à frente, nos eleva a Deus em oração. Bom dia, amados irmãos. Curvamos nossos pescoços. Santo Deus e Pai, nós entregamos esse serviço a Ti, ó Pai. Somos gratos por Tua bondade, por Tua misericórdia. Que tudo que seja feito aqui, ó Pai, seja com um único motivo: Te glorificar, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela viagem que Tu nos trouxe até aqui, pelos irmãos também que chegaram. Que nós possamos juntamente, Senhor, Te glorificar. Senhor, também somos gratos por Tua igreja aqui em Soledade, igreja bíblica, uma igreja independente, uma igreja separada, como é o Teu modelo, Senhor, o único modelo bíblico, ó Pai. Somos gratos, meu Deus, em nome de Cristo, amém. Amém. Podeis sentar? Tito capítulo 1, versículo 9. Tito 1, 9. Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Tito. A palavra santa de Deus diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina
para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? Eu quero convidá-los a juntos repetirmos em uma única voz esse texto, e com muita convicção, rogando ao Senhor que o aplique em nosso coração, em nossa mente e em nossa vida. A palavra de Deus diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? Que Deus aplique a sua fiel palavra em nossos corações, mentes e vidas. Pastor Túlio, nosso primeiro estudo desta manhã será ministrado por esse querido pastor, que eu tenho certeza que vai abençoar a minha vida e a vida de vocês também. Eu estou ansioso para ouvir. O irmão disse ontem que Deus tem lhe dado muita convicção e certeza no que falar hoje, e eu tenho tido a convicção e a certeza de que Deus vai liderar para nos ajudar. Amém? Amém? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Hoje essa mensagem, esse estudo, esse tempo vai ser algo ímpar, algo que eu nunca fiz antes, no sentido que toda mensagem que eu prego em outras igrejas, vira e mexe, aqui e ali, mas eu nunca prego uma mensagem numa igreja que eu não preguei antes na minha. Então essa é a primeira vez que eu estou trazendo a palavra de Deus, primeiramente para uma outra igreja, antes da minha própria igreja. Vamos abrir nossas Bíblias para Mateus, esta manhã, Mateus capítulo 21, e eu quero falar esta manhã sobre um tema muito importante para toda a igreja, ou seja, para todo crente, porque a igreja nada mais é do que crentes, salvos, batizados juntos, chamados para congregar com o mesmo coração, com a mesma intenção. E hoje eu quero falar sobre evangelização e a vontade de Deus. Obrigado. Evangelização e a vontade de Deus. Eu vou ler do versículo 28 ao 31 de Mateus 21 e 28. E diz assim a palavra de Deus: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. E qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. E vamos orar. Amado Pai, use-me esta manhã, por favor, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para ser de edificação e de bênção para o teu povo. Use-me, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você perguntar a qualquer pastor, missionário, você perguntar a maioria dos crentes que você conhece, todos diriam a mesma resposta. A pergunta seria: qual a coisa principal, qual a coisa mais importante na obra do Senhor? Eu creio que todos, uma grande, esmagadora maioria, diriam que é pregar o Evangelho. Ninguém discute. Pregar o Evangelho seria a coisa principal e o mais importante. E seria verdade. Ganhar almas não é o mais importante. Pregar o Evangelho é mais importante. Não estou tirando da importância, suma importância de ganhar almas, mas a verdade é que tudo que a igreja faz é em apoio e em auxílio à pregação do Evangelho. Tudo que fazemos, o principal, o foco final
é pregar o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação pela graça. Ganhar almas é importante, mas é algo secundário. Por quê? Porque se não pregar o Evangelho, almas não são salvas. Então, uma vez que a gente muda o foco de pregar o Evangelho para o ganhar almas, nós temos um problema. Se é mais importante para mim ou para uma igreja ganhar mais almas, então o que acontece é que perde-se o foco. E o foco então não é mais pregar o Evangelho, mas se torna conseguir uma decisão, conseguir que alguém receba Cristo. Isso é muito importante, mas não é o principal. Antes que alguém seja salvo, é preciso ouvir o Evangelho. Mas uma vez que perde-se o foco, então você passa a ter uma busca por uma decisão rasa, emocional, sem entendimento, porque não foi pregado o Evangelho, ou o foco não foi pregar o Evangelho, e sim obter uma decisão. E muitas vezes isso é alimentado por uma ganância, um desejo, um orgulho, uma vontade de alguma forma se promover ou se sobressair, ou de alguma forma se gabar, e esse não é o principal. O principal não é obter uma decisão, um simples sim, um assentimento acadêmico e mental, mas sim um recebimento no coração, com entendimento e não com emoção. Não é isso que Deus quer. A vontade de Deus para o evangelismo, como nós vamos ver, a sua vontade é outra. O que nos traz ao tema evangelização e a vontade de Deus. No versículo 28, nós temos a vontade do Pai. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então, a vontade do Pai, 3 palavras-chave: trabalhar, hoje, vinha. Essas 3 palavras resumem a vontade do Pai. O Pai quer que nós vamos a trabalhar na sua vinha hoje, não é amanhã, mês que vem, um dia, quando der vontade, se o tempo estiver bom, se estiver muito quente, muito frio, hoje, trabalhar na vinha. A vinha, na Bíblia, simbolicamente, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, tem um significado, e é referenciando a nação de Israel, chamado a vinha do Senhor, muitas vezes. As igrejas são chamadas de vinha, e também ao Senhor Jesus. Eu sou a videira, eu sou a vinha. Então, quando fala para trabalhar na vinha, fica claro qual a intenção do Pai, do nosso trabalho hoje. A urgência e o foco é a vinha, almas. Seja ela no Velho Testamento, obviamente nós não podemos lá, não estamos mais lá, mas são almas. Israel, a igreja hoje, e eu falo igreja, a igreja com I minúsculo, obviamente, mas a formação de igrejas é a vinha. A vinha são as pessoas que não conhecem Cristo. A vinha era cada um de nós antes de recebermos Cristo. E existe muita vinha lá fora que precisa ouvir o Evangelho. Existem muitas almas que precisam ser salvas, mas só serão salvas se o Evangelho for pregado. Então o foco, a vontade do Pai é pregar o Evangelho, seja lá onde for. Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então não interessa aonde. Então nós vemos aqui que a evangelização e missões são 2 lados da mesma moeda, é a mesma coisa. Que é o quê? Pregar o Evangelho. Mas pastor, não é ganhar almas vem depois do pregar o Evangelho. Não adianta sair para ganhar almas e não pregar o Evangelho. Não adianta ter um culto evangelístico com música, com luzes, gelo seco e uma série de recursos que muitas igrejas usam num culto evangelístico, e no final alguém fala: quem quer receber Jesus? Levanta a mão. Pum. Pronto, salvos. Foram salvos
Não. Por quê? Não se pregou o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado para que almas possam ser salvas. Então, o principal na obra do Senhor é pregar o Evangelho. E almas salvas seguirão após a pregação do Evangelho. Tanto em nossa Jerusalém, quanto nos confins da terra. E aí que vem o programa e o ministério e o trabalho missionário, que inclui aqueles que vão e aqueles que ficam. Mas aqueles que ficam precisam alcançar a sua Jerusalém. O irmão Brian deixou seu país lá longe, um país estranho, cheio de gente estranha, que come comidas estranhas, como estávamos falando hoje no café da manhã, mas ele está alcançando pessoas aqui no Brasil que certas igrejas nos Estados Unidos não podem alcançar. Então ele os alcança por elas. Mas elas lá estão alcançando aquelas pessoas que nós não podemos alcançar aqui, lá nos Estados Unidos. Mas nós podemos e devemos alcançar as pessoas aqui da nossa Jerusalém, em nossa Soledade, em nossa Campina Grande, em nossa Paraíba, no nosso Nordeste, no nosso Brasil. Com quê? Pregando o Evangelho. Se não houver a pregação do Evangelho, não haverá almas salvas, e a obra, o trabalho na vinha do Senhor não será feito. E a vontade do Pai vai trabalhar hoje na minha vinha. Na minha vinha. Versículo 29, além da vontade do Pai, a vontade do Pai tem que ser feita. Não a nossa vontade, não o que a gente quer, o que Deus quer. Versículo 29, ele porém respondendo disse: não quero. Vai trabalhar na minha vinha hoje? Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Interessante notar que Jesus, quando foi pedido pelos seus discípulos, ensina-nos a orar, ele disse, Lucas 11:2, por exemplo, diz o seguinte: e ele lhes disse: quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus não é simplesmente para ser sabida, conhecida, ela é para ser feita. Amém. Quando? Hoje. Amém. Trabalhe hoje a minha vinda. Esse filho, primeiro filho, deixou claro que a vontade do filho era outra. Ele disse: não quero. Não quero, não vou. Mas a minha vontade é que trabalhe hoje na minha vinha. Não quero. Não é importante a tua vontade, é importante a minha vontade. Eu não quero, eu não vou. E a vontade do Pai tem que ser conhecida e tem que ser feita, cumprida. Não interessa se nós queremos. E nessa questão da pregação do Evangelho, quem faz somos nós. Não é a prefeitura, o Estado, o governo, não são as escolas, não são as faculdades, não. Quem vai pregar o Evangelho somos nós. Quem vai trabalhar na vinha do Pai hoje somos nós. E se a vontade de Deus vai ser feita, ela será feita por nós. Por nós. Mas muitas vezes nós não estamos afim. Não quero. Muitas vezes não é conveniente. Não quero. Muitas vezes estamos sem tempo, sem saúde, sem força, sem vontade. O clima não está bom. Está muito frio, muito quente, muito sol, muita chuva, muito... Mas a vontade do Pai precisa ser feita. Amém. Trabalhe hoje na minha vinha. Não é nossa vontade, não é o que eu quero. Deus quer que nós trabalhemos hoje na sua vinha. A palavra querer no dicionário tem uma definição muito simples: ter desejo ou ter intenção. É que diz o dicionário. Um dia
Veja primeiro eu. Aí você preenche o que você vai colocar primeiro. Não tenho vontade, não tenho desejo. Eu vou ser bem franco. Eu já falei isso antes, tem pessoas aqui da minha igreja lá em Maceió, com certeza já ouviram falar isso várias vezes. Uma confissão: nem sempre eu tenho vontade de sair evangelizar. Pastor, como você fala uma coisa dessas? Eu estou sendo franco, existem ocasiões onde eu não tenho desejo, não tenho vontade de evangelizar. Mas sabe de uma coisa? Eu vou. E cada um dos evangelizadores, veja aqui o número, um grupo deles, tenho certeza, se forem honestos, e se não forem, eu serei honestos por vocês, também nem sempre tem vontade, tem desejo. O tempo está bom, minha saúde está boa, não estou ocupado, mas simplesmente eu não quero. Como falou o filho: filho, vai trabalhar hoje da manhã, vinha. Não quero. Mas eu digo outra coisa: sempre que eu vou, mesmo sem vontade, eu sempre louvo a Deus e digo: graças a Deus que eu fui, graças a Deus que eu vim. Se por mais nada, isso é o menos importante, mas se há um motivo para colocar na lista, fazer a vontade de Deus é uma terapia. Quando uma alma é salva, existe júbilo nos anjos, na presença de Deus, e no coração também. Por quê? Está sendo feito a vontade do Pai na sua vinha, porque é a vontade dele. O importante é fazer cumprir a vontade do Pai. Então nós temos que reconhecer a vontade do Pai, nós temos que fazer a vontade do Pai. No versículo 29, muito importante, que depois do não quero, algo acontece. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, foi o que ele fez? Arrependendo-se, foi. Muitas vezes sou eu aqui, ó. Não quero ir hoje, mas eu me arrependo e vou. O importante da vontade de Deus não é você querer, é você obedecer. Não é você querer. Eu não estou com vontade. Se você for depender da sua vontade para fazer tudo na sua vida, a sua vida seria um desastre. Não quero estudar, não vou. E mostra alguém que se formou em alguma coisa, porque fez a vontade própria. Você não ia ter uma carreira profissional, você não ia ter casamento, esquece. Amizades, tudo na sua vida. Alguém aqui tem vontade de ir para o dentista? Gente, eu só vou para o dentista porque eu preciso ir. Vontade, eu nunca vou com vontade, eu nunca acordo, opa, hoje vou para o dentista. Mas sabe de uma coisa? Eu vou. Então a vontade de Deus não é para ser feita quando nós temos vontade, mas simplesmente porque Deus mandou. E se nós precisamos nos arrepender e ir, que assim seja. Precisamos nos arrepender. Essa palavra arrepender é muito interessante. Geralmente no Novo Testamento a palavra arrependimento é a palavra metanoia ou metanoel, que significa uma mudança de mente. Mas aqui esse arrependeu-se não é usado metanoia, metanoel, é usada a palavra metomelomai, e significa uma mudança de intenção. Não é mudança de mente, uma mudança de intenção. E logicamente a intenção vem da mente, eu entendo isso, mas veja como o foco é na intenção, na vontade, no propósito. Eu não quero, eu quero fazer outra coisa. Ele se arrependeu, ele mudou de intenção. Eu não vou fazer aquilo que eu iria fazer, e agora eu vou trabalhar na vinha do meu pai, porque é isso que ele mandou eu fazer hoje. A palavra hoje é importante. Muitas vezes o crente fala: eu vou amanhã. Não, hoje é o dia. Não há tempo melhor do que hoje. Aliás, para ser bem meio assim psicodélico, o único tempo que existe é o hoje, é o agora. O amanhã já foi, o ontem já foi, o amanhã não aconteceu ainda. Só temos hoje. Você não tem amanhã, você não sabe se tem amanhã. O ontem voou, acabou.
trabalhar na minha vinha hoje. Porque você não pode voltar para trabalhar ontem e você não sabe se terá amanhã, ou oportunidade amanhã, ou aquela pessoa que Deus preparou para você falar. E Deus faz isso, Ele prepara pessoas, e muitas vezes nós perdemos esses encontros divinos marcados por Deus, porque simplesmente não quero. Não interessa se eu quero ou não, mas que sim seja feita a vontade de Deus. A evangelização, um grande erro que se comete, a evangelização, ou trabalhar na vinha do Pai, não é uma ferramenta, não é um programa para crescer uma igreja, edificar o ministério. Evangelização não é uma ferramenta para um determinado fim. Evangelização, trabalhar na vinha, é uma ordem, é um comando, é um mandamento. Eu já ouvi de pastores, nenhum deles aqui, mas eu já ouvi de pastores que disseram: não, nós tentamos, nós experimentamos com a evangelização, mas nós paramos porque não deu fruto. Nós paramos porque não deu resultado. Nós paramos porque não trouxe pessoas à igreja. Mas entenda, evangelização não é sobre encher a igreja, trazer pessoas para a igreja, não que seja errado ou indesejável, mas esse não é o foco. O foco da evangelização é o quê? Pregar o evangelho. A última vez que eu li a minha Bíblia fala que Jesus edificará a sua igreja. Nossa igreja de Maceió, eu posso estar errado, alguém me corrija, eu não consigo lembrar de ninguém que está na igreja hoje, que está lá, devido diretamente à evangelização. Alguém sabe de alguém lá? Não interessa se vem para a igreja ou não, interessa se vão para o céu ou não. Não teve resultado. Não teve resultado talvez que você ou eu queríamos, mas vai ter o resultado que Deus, o Pai, queria. Não deu fruto. Não deu fruto talvez que você queria, mas deu fruto que o Pai queria. Trabalhe hoje na minha vinha. E quando nós começamos a fugir desse foco de pregar o evangelho, nós começamos então a medir o resultado de forma errada. Porque não veio, porque não... Eu não sei, mas Deus sabe. Em nenhum momento a Bíblia, em nenhum momento Jesus falou para irmos e salvarmos almas. Sempre o quê? Ide, pregai. Batize, ensine, discipule, mas no momento algum fala, saí e salvai. Porque quem salva é Ele. Mas Ele só pode salvar quando alguém prega o Evangelho. E sem a pregação do Evangelho não há salvação. Não há como haver salvação. Deus quer que todos se salvem, sejam salvos, mas é preciso pregar o Evangelho. Olhe a responsabilidade perante o Pai e perante o mundo, que cabe a nós levar o Evangelho a toda a criatura. E como eu disse, quem vai fazer isso somos nós. E se nós não fizermos, literalmente não será feito. Estaremos frustrando a vontade do Pai. Almas que poderiam ser salvas não são, porque alguém não levou o Evangelho. Romanos 10, versículo 14: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue, não vão ouvir. Se não ouvirem, não vão crer. Se não crerem, não serão salvos. Precisa haver quem pregue. Isso não é trabalho para o pastor, isso é trabalho para
todo filho de Deus que foi salvo, remido, lavado pelo sangue de Cristo, cujo nome está escrito no livro da vida, todos têm essa tarefa. Vai trabalhar hoje na minha vinha. Versículo 9: ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas arrependendo-se, foi. O grande ide foi. Fazei discípulos, foi. Nós somos enviados para ir. Pregar o Evangelho é a vontade do Pai. Eu mencionei que muitos pastores, a maioria dos pastores, e eu me refiro a pastores do melhor calibre, talvez não do nosso meio, mas pastores pelo menos sinceros. Há irmãos salvos, bem intencionados. Muito se fala, conferências são feitas, não apenas essa, mas conferências específicas, e muito se prega da importância de fazer a vontade do Pai, da importância de pregar o Evangelho, da importância de salvar almas, da importância de ir. Muito se fala e muitas vezes pouco se faz. Qual é o livro mais importante na sua vida? Eu não preciso nem pensar. A Bíblia é o livro mais importante da minha vida. E, no entanto, muitas vezes ele fica lá, catando poeira. Costumo brincar na igreja, né? Quando vai abrir, tem que passar white lube, que está enferrujado que está, aí sai aquelas poeiras, mosquitos, moscas, que nem se lembra mais qual foi a última vez que abriu a Bíblia. Mas é o livro mais importante. Ganhar almas para o Evangelho. E qual foi a última vez que nós fomos trabalhar hoje na vinha do Pai? Não há nada de errado de trazer pessoas para a igreja. Não há nada de errado em ter um estudo bíblico. Não há nada de errado, nada. Deve-se fazer mais, não é feito o bastante. Mas entenda, a Bíblia fala: ide. Não há de trazer, mas nós temos que ir. O grande Charles Spurgeon, o grande pregador, na minha humilde opinião, e quem sou eu para julgar ninguém, não estou julgando, mas eu acredito que houve uma pequena grande falha no seu ministério. Ele é reputado de ter milhões de pessoas salvas através da sua pregação. Mas era o vinde, as pessoas iam e lotavam o templo metropolitano que ele pastorava. Milhares de pessoas, inclusive uma certa vez teve um incêndio, muita gente morreu, ele ficou traumatizado, entrou em depressão com aquilo, mas as pessoas vinham de longe, liam, os jornais publicavam suas mensagens na segunda-feira que ele havia pregado, no domingo. Mas depois que ele saiu da cena, o que houve com aquela igreja, aquele ministério? Hoje ele existe. Em Londres você pode ir para o que era a igreja do Charles Haddon Spurgeon. Só é a casca. Está lá. O que foi que houve? Não houve o ide. Quisera que uma pequena parte daquela multidão que compunha a sua igreja tivessem ido. Será em Atos que as igrejas cresceram, quando a igreja em Jerusalém foi e se espalhou por toda aquela região. Mas precisou de uma coisa para que eles obedecessem o ide: perseguição. A igreja em Jerusalém ficou acomodada, cresceu e foi acrescentado, foi somado, eles aumentaram, mas eles não estavam ide. Jesus falou: ide, Jerusalém,
Judeia, Samaria, confins. Ficaram em Jerusalém. Aí Deus trouxe o quê? Perseguição. Aí eles foram. Será que Deus precisa trazer perseguição em nossas vidas para a gente ir? Nós temos que ir. Temos que trazer, mas temos que ir. Deus quer que sua casa se encha, nós temos que trazer, nós temos que ir também. Um grande pastor falou: quando você vai pescar, você precisa usar todos os anzóis que você tem, não só um. Coloque vários anzóis na água. Nós temos que ir. O outro filho, no versículo 30, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: eu vou. Falou o segundo filho, encheu o peito, abriu a boca: eu vou. Irmãos, pastores, obreiros, crentes no Senhor Jesus, qual é a coisa mais importante? Pregar o evangelho. Eu vou. Vou acabar de ler o versículo. Eu vou. E não foi. A grande maioria do povo de Deus hoje fala: eu vou. É importante. Tem que pregar. Almas alcançadas. Eu vou. Eu reconheço a importância. Depende de mim. Mas não foi. Não, mas o pastor vai. Ele falou ao filho: você é filho de Deus? Você é filha de Deus? O pai fala: vai trabalhar na minha vinha hoje. Para o filho. O pastor é filho? Eu espero que sim. Mas você também é filho. Se você é filho, se você é filha, se você é salvo, filho de Deus, a vinha está esperando para ser trabalhada. Houve aqui uma mudança de foco, de interesse, de reconhecimento. De quem disse que ia. Eu vou, mas alguma coisa aconteceu e não foi. O tempo mudou, uma emergência, um outro interesse, enfim, alguma coisa aconteceu. Eu vou, eu reconheço a importância, eu tenho a intenção, mas não foi. O outro falou que não ia, mas foi. E Jesus pergunta: qual desses dois fez a vontade do Pai? E todos responderam: o segundo. Não foi o que falou, foi o que foi. Não é a gente só reconhecer, é a gente fazer, é a gente ir. Não adianta saber da vontade do Pai, não adianta querer fazer a vontade do Pai, é preciso de fato fazer, ir. Qual dos dois nós vamos nos posicionar? O primeiro, que falou que não ia, mas foi? Ou o segundo, que falou que não, que ia, mas não foi? Eu sei da importância, eu sei que é preciso, mas não deu. Eu vou amanhã. Trabalhai hoje na minha vinda. Hoje. O que nós temos para trabalhar é hoje, ou agora. E vamos orar. Amado Pai, obrigado por nos receber como filhos e filhas, e também por nos convocar a trabalhar na sua vinha. Usa-nos, ó Pai, por favor, a cada um de nós. Mude as nossas intenções para fazer a tua vontade na tua vinha. Que o Senhor encontre hoje corações rendidos, desejosos para fazer a tua vontade esta manhã. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu queria tomar alguns instantes agora, vou chamar o trio fantástico, o irmão Vitor, o irmão Eugênio e o irmão Júnior, para vir à frente. Eles vão trazer uma breve ênfase na breve. Testemunho de 40 a 45 minutos cada, não estou brincando.
de como eles entraram, começaram, atuam na evangelização. Todos os três aqui, e existem outros, inclusive, outros aqui presentes também são evangelizadores, mas eu queria que eles falassem. Júnior, você subiu primeiro, você está aqui. Quando fizer assim, ó, é sinal, já falou o bastante. Não, falar. Um tapa na nuca é um outro sinal. Bom dia, bom dia. Serei breve. Eu vou falar que eu estou na igreja desde 2 anos, né? Eu, desde pequeno, tinha sempre se ensina lá na igreja, né? Como evangelizar. E desde pequeno eu era ensinado. Então, desde os 10 anos foi quando eu comecei a evangelizar. Minha primeira alma foi até meio agitante, porque eu estava com a filha do pastor. Aí nós estávamos lá evangelizando, ela disse: ó, eu vou deixar o irmão com você e tchau. Aí ela foi-se embora e me deixou sozinho com um rapaz. Então eu fui obrigado ali a evangelizar, né? Então foi a primeira alma que eu levei, foi com 10 anos. E depois de ali eu nunca mais parei de pregar o evangelho. Todo sábado nós se reunimos e para mim é muito gratificante. Como o pastor falou, às vezes nós estamos cansados, não estamos animados para ir. Mas quando vamos e quando levamos alguém a Cristo é muito satisfatório. Você volta para casa com um dever cumprido. Você fala, eu servi a Deus hoje, então você volta muito feliz de ter levado uma alma para Cristo e ter garantido ela na eternidade. Então eu recomendo muito que você, quem ainda não vá, que vá, é muito satisfatório e é isso. Muito obrigado. Algo que acontece muito, não tanto agora, mas quando o irmão Júnior sai evangelizar com 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, muitas vezes pessoas, como que você, tão jovem, quer dizer para mim sobre salvação, sobre a Bíblia? Aí você vê o orgulho do ser humano, mas é da boca dos pequenos. Não o seu caso, obviamente, mas o Júnior tem sido um evangelizador. O quê? Você está com 18? Já pode ir preso? Então, 18 anos pelo menos, né? Próximo Eugênio Ildin, diretamente de Gana. Bom dia, irmãos. E como o pastor falou, evangelizar é uma ordem para nós. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade, né, para levar o evangelho. Ajuda muito quando a gente se prepare, né? E você não vai saber qual tipo de pessoa você vai encontrar. A maioria das vezes você vai encontrar ateus, católicos, muçulmanos, né? Pessoas diferentes. Então ajuda muito se você levar a sua espada, como a gente aprendeu ontem, né? Então, eu vou compartilhar com vocês uma ilustração que eu uso para poder fazer a diferença, né? É a ilustração de elevador e escada, bem simples, né? Eu falo assim, ó, imagine que você trabalha num prédio bem alto, vamos dizer que de 90 andares. Você trabalha no último andar, seu escritório está lá. O elevador está no térreo, né? Alguém que acha que vai para o céu, acreditando ou crendo em suas obras e coisas assim, sem a graça de Deus, é assim, você está pegando a escada. Você vai subindo, sabendo também que nós somos pecadores por natureza. Então, Tiago 2:10, se você tropeçar a lei, você se tornou culpado de todos. Então, se você pecar, você volta para recomeçar a subir a escada. Sendo assim, ninguém chega para o céu, ninguém chega lá, porque você sobe, peca, volta. Sobe, peca, você volta. A graça é assim, você sabe a distância entre onde você está e o seu destino. Você entra no elevador, não é você que leva o elevador te leva para o seu destino. É assim,
Quem coloca na sua fé em Jesus está no elevador, aguardando o fechamento das portas do elevador, que é a sua morte, a morte física. Quando fechar as portas do elevador, o elevador, que é Jesus Cristo, te leva para o céu. É assim, bem simples. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que seja uma bênção para vocês. É interessante que quanto mais você sai e você pratica, você vai aumentando sua experiência e Deus vai dando, através do Espírito Santo, a coisa certa para falar numa situação certa, e às vezes você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas Deus sabe, e Ele lhe prepara e lhe traz à mente um texto, um exemplo, uma ilustração correta. Mas só se a gente for: não, eu quero primeiro aprender todos os textos e todos os exemplos e todas as ilustrações, aí eu vou. Não, vá, que Jesus falou: eu estarei convosco. Ele vem junto do nosso lado. Vitor, por último. E bom dia, irmãos. Então, meu nome é Victor. Eu tenho um pouco mais de 4 anos de salvo, e eu fui alcançado não pelo ministério evangelístico, né, não num sábado, mas eu fui alcançado por uma colega que ela estudou comigo na faculdade, e ela veio de Rondônia, lá de Jaru, Hoje ela está em São Paulo, mas ela veio de Jaru, e ela insistiu, me evangelizou, fui salvo. E é importante, né, a nossa salvação. Isso é importante para a gente, é importante para outras pessoas também, porque é um destino eterno. E como o pastor pregou ontem, a espada está pronta, a Bíblia está pronta, está feita, está afiada para a gente usar. Basta a gente usar. Se somos salvos, e se entendemos o Evangelho, também podemos passar. Até falar, somos pecadores, merecemos a condenação eterna, mas Jesus Cristo nos salva quando Ele morreu na cruz, o seu sangue, quando Ele deu o seu sangue na cruz. Então a gente pelo menos sabe explicar o básico para as pessoas. Esses panfletos, eles são muito importantes. Com eles, não só num dia exato em que a gente pode chegar e abrir uma conversa com uma pessoa que a gente não conhece, mas também até você dar um colega do trabalho. Você dá o colega do trabalho, ele lê, fica ali curioso e... que é isso? Às vezes chega, o que é a sua igreja? Como é a sua igreja? E ali você abre e cria oportunidades para falar com as pessoas. Então, a espada está pronta. Uma coisa muito interessante que o pastor fala é a disposição, né? Se a gente tem a disposição de fazer, bora lá fazer, pega a espada, usa ela, leva o evangelho para as pessoas perdidas, né? Eu era uma pessoa, não sei se vocês percebem, né, mas eu sou tímido ainda, e eu tinha pânico de falar com pessoas. Se eu fosse falar com algum de vocês, você veria meu coração tremendo aqui, suando, era um pânico. Mas eu entendi a importância. Se eu fui salvo, fui alcançado, então pessoas precisam ser alcançadas. Um testemunho que o pastor Orton, quando ele pregou na nossa igreja, ele falou de um colega de trabalho, que ele não conversava muito, e ele não sabia se ele era salvo, mas ele queria pregar para aquela pessoa. Só que essa pessoa faleceu, e ele não pregou o evangelho. Foi esse testemunho que ele trouxe. E aí, será que aquela pessoa era salva? Ele tinha todo o material, toda a ferramenta para levar o evangelho, mas não levou. Será que a gente perde uma oportunidade? E aí, o destino daquela pessoa? Se ela não for salva, condenação eterna, né? Ela não tem desculpa, não tem desculpa. Mas e a gente? Se eu tivesse dito... uma coisa interessante, quando as pessoas vão lá na igreja, a gente para conversar, um visitante. Se você morrer, vai para o céu? Não sei, conversa lá, se ele não aceitou. Enfim, mas a gente fez o nosso trabalho, né? Falou. Então, é muito importante levar o evangelho. Se acha que não está preparado, ora por obreiros, para que a gente vá também. É muito bom levar almas para o céu, né? E na eternidade a gente vai conhecer, né? Opa,
preguei para você e tal, você foi salvo, você vai estar feliz. E não você buscar a pessoa condenada eternamente. E eu não preguei para ela, né? Então, é muito importante o evangelismo em nossas vidas. E obrigado. Amém. Obrigado, irmãos. Só para terminar, nossa igreja, todo sábado às 15 horas, a gente sai, se reúne, números variam, e somente se o tempo não permite. Mas evangelização não é algo que você faz em um dia, em tal hora. É um modo de vida. Como falou o Vitor, é no trabalho, é com o vizinho, com a família. A maioria das pessoas serão estranhos. Não exclui os que não são. Colegas de trabalho, de escola, vizinhos, família, amigos, etc. Mas a grande maioria vai ser pessoas estranhas. É impressionante você falar com uma pessoa totalmente estranha e como Deus opera no coração da pessoa, que a pessoa vai se abrir e falar de assuntos íntimos de, eu não sei se eu vou para o céu. Isso é uma coisa bastante íntima, e muita gente se sente meio que ofendido, mas Deus traz convicção e a pessoa se abre e fala, e entende, questiona, e muitas vezes, agora é minha vez e questiona, e muitas vezes orar com um estranho no meio da rua, que você nunca viu antes, é algo que só o Espírito Santo pode convencer e trazer convicção e vontade naquela pessoa. Não é algo que você tenta forçar, que você tenta trazer, não, mas você vê Deus trabalhando. E eu, sinceramente, muitas vezes você consegue ver pelo semblante da pessoa, quando aquilo começa a fazer sentido e a moeda cai. Então é pela graça. Então eu posso ter essa certeza. E você vê aquilo, as rodinhas, as engrenagens, finalmente a pessoa entende. Sabe o que é aquilo? Não é a sua beleza, a sua eloquência, o seu exemplo, a sua seleção de textos. Aquilo é o Espírito Santo de Deus trabalhando com você, junto àquela pessoa. E é uma coisa ímpar na vida de um crente, de ter essa parceria íntima com Deus na vida de alguém. Amém? Então vamos trabalhar hoje a vinha do Pai. Obrigado pela oportunidade, pastor. Amém. Oi. Aqui nós temos um costume, só sobe aqui e só desce, se pudermos apertar a destra da comunhão. Amém. Isso podemos. Obrigado. Opa. Mostra para mim. Agradeço. Vamos saber o que você está. Eu uso isso semanalmente, sem falta. Muito obrigado, grande estima. Essa edição bonita aqui, eu não tive. Muito obrigado. Ganhou e vai ter direito ao autógrafo, viu? Está no pacote. Já subiu de preço. Irmão, pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Eu tenho aprendido a amar o pastor aqui acho que faz uns 15 anos que a gente se conhece à distância. Agora, como batistas independentes, é assim. Eu olho para ele, aqui é, aí ele olha para mim e faz. É assim será mesmo. que é? Certo? Mas acredito que a igreja vai seguir amando o pastor, amém? Amém. Não ouvi? Amém. Melhorou. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Pensa toda minha. Eu quero convidar o pastor Walter para que ele possa também compartilhar a experiência de evangelismo dele. Eu vou fazer o mesmo critério do pastor, né? Se ele estiver conversando demais, ele é Pereira e Pereira fala muito. Aí esse rapaz foi a pessoa que eu demorei mais evangelizando até hoje. Deus abençoe. Meu irmão, quase meu pai.
Não precisa. Mas às vezes eu precisava bater nele, mas eu não bati. Vou explicar. Bom dia novamente, irmãos. Nós, como diz o pastor Nis, nós nascemos na zona rural aqui do município de Soledade. Há controvérsias. Nós nascemos no mesmo quarto, na mesma casa. Eu sou natural de Soledade e natural de Oliveiras, que é o município vizinho aqui. Eu não entendo isso, certo? E nosso pai faleceu cedo. E eu sou muito... Ele sabe o tamanho do amor que eu tenho por ele. Eu digo isso às minhas filhas, à minha família. No dia que ele não liga para mim de manhã, eu digo: rapaz, está com raiva de mim? Eu ligo para ele só para perguntar se ele está com raiva de mim. Porque ele tem esse cuidado comigo. Eu agradecer a Deus o irmão que ele me deu. E um irmão eterno. Que éramos irmãos temporários. E em 90, eu falei terça-feira aqui na igreja, e Deus o converteu. Eu não gosto do termo, eu me converti, eu fui convertido. Eu não vou passar para eles. Então, e ele começou a me evangelizar e a falar de Deus para mim. Rapaz, vou ter que me intrigar do meu irmão, é o jeito. Só que eu tanto amo, vou ter que brigar com ele, né, irmã Nira? Jovem Nira. Mas nessa brincadeirinha de 90 ao dia 29 de maio de 2008 foram 18 anos, né? Ele foi convertido em maio, não foi, de 90? Pronto. Eu fui no dia 29 de maio, bem rapidinho, foi coisa rápida, só de 18 anos. Mas, quando o pastor pregava aqui, pastor Tuller, eu também pensava sobre isso. Ele me evangelizou. A semente nasceu na hora? Não, né? Para ele, talvez, e ele chegou a dizer, e até meu amado, querido irmão Neto, Francisco Rosa, disse: pastor, bata os pés daquele cabra, que não tem futuro mais não. Bata a poeira dos pés. Por quê? Porque o olhar nosso é olhar do imediato. Só que Deus trabalhou na minha vida de modo diferente. Irmão, se tem alguém que não é salvo, quando falar de Deus, abra o ouvido, mas escute de todo bom grado. De todo bom grado. Que eu me considerava rapaz, eu sou... Sabe aquele cara? Aquela música Roberto Carlos foi, talvez, esse é o cara. O cara conhecido no bairro lá, era bem conceituado. Comecei a ler a Bíblia escondido, para ninguém nem saber que eu li a Bíblia. Eu tenho uma Bíbliazinha, eu tenho guardada, mandei plastificar, foi uma Bíblia dos Gedeões. Quando minha filha, cadê a Ana Lívia? Saiu. Cadê a Lívia? Meu banheiro. Quando a Lívia nasceu, lá no hospital, tinha um livrozinho, aí eu peguei assim. Tinha 2, levei um, até brincava com o pastor da Trinitariana, que eu roubei a Bíblia. Para ninguém ver, né? Eu não podia, era a minha fama de mal. E comecei a ler a Bíblia escondido. Deus começou a me modificar. As pessoas me conhecem, sabem, eu gostava de rock, tinha cabelo grande, eu tinha uma parede de CDs. E aquelas músicas começaram a não ter mais nenhum sentido para mim. Meu Deus, negócio estranho. Começava a escutar que eu gostava tanto, não tinha mais prazer naquilo. Até que um dia, eu lendo Romanos, eu já tinha compreendido a minha maldade e o meu destino final, já sabia que eu estava errado, mas precisava nascer. E lendo Romanos, por favor, Romanos capítulo 6, quero ler 2 versículos, que foram os versículos que, o 22 e o 23... Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esses 2 versículos, espera aí, eu tenho que recuar, tenho que voltar. Aí, certeza de salvação, Deus me deu naquele dia. Eu não posso explicar porque é meu, mas eu senti Deus me colocando. Eu estava passando pelo momento de tribulação, e eu senti assim um pai me colocando no colo e me dando: meu filho, eu estou contigo.
Aí um problema, casado com minha jovem esposa linda Luciana, que está ali, e Luciana é de Juazeiro do Norte, no Ceará. Vocês conhecem Juazeiro, né? Qual é a coisa mais famosa que tem lá? Pai de Inciso. O pai de Inciso, lá de irmão... Cadê irmão? William, está ali, irmão William. Eu disse, e agora, meu Deus do céu? Eu nunca fui católico, graças a Deus. Eu tenho uma grande vantagem, irmãos. Eu participei da imundícia da carne, mas a espiritual eu nunca gostei. Nunca gostei, pelo menos esse lado, porque da carne, de certa forma, é a natureza, né? Mas a espiritual sempre se apoia nessas coisas. Eu nunca gostei de catolicismo, nunca gostei de religião nenhuma, glória a Deus por isso. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu faço para... Eu não podia ir sozinho, né? Eu não queria ir para o paraíso, para o céu, e minha esposa ir para o inferno. Aí eu disse, meu Deus, vamos começar a fazer uma reunião em casa, ela e minhas duas filhas, o Valtinho era pequenininho. Começamos a ler a Bíblia, um dia nós vamos para a igreja. Irmão, foi uma coisa assim que ela não disse nem não, foi bora, obrigado por ter me acompanhado e por estar me acompanhando. Irmãos, eu sei que meu testemunho é o mais comum de todos, não tem muita... Mas eu quero falar um pouco do que o irmão pastor Roberto Túlio estava falando aqui, do evangelismo. Nós temos uma igreja pequena, quando eu fui morar em Esperança, e tem mais coisas. O diabo, ele me rodeou de todos os lados. Eu fui convertido por Deus em 2008, não vim logo para a igreja, porque além de, claro, conhecer meu irmão, que conheço as falhas também, certo? Apesar dele não ter nenhuma, né? Não tem uma falha. Uma, viu? Tem várias. Eu também trabalhava com outros irmãos crentes, e eu olhava assim, mas rapaz, eu vou ser igual a isso. A importância do testemunho, onde você, quem é crente, ninguém é crente na igreja, viu? Na igreja é um momento de aprendizado, de comunhão, viu? Você é crente na sua vida, o meu viver, eu estou morto, quem é que vive em mim? Cristo. Aí você, na igreja, é aquele irmãozão, né? Aí fora é aquele irmãozinho. Aí disse, rapaz, eu não vou para esse negócio não. Eu sou crente, eu sou salvo, tá bom. Aí eu sempre gosto de lembrar que ela está sempre ali olhando para mim, a irmã Neide, essa jovem ali, deu uma tapa na minha cara, até hoje ainda dói. Walter, olhe para você e Deus, esqueça os outros. Aí eu disse, eu vou para a igreja, mas também eu vou só para a escola, olha como eu sou sabido, vou para a escola dominical. Já está na hora? Ele está chegando perto ali. Calma, fica aí. Aí eu disse, eu vou para a escola dominical, não vou para os cultos da noite. Olha, eu vou começar logo na escola dominical, né? E assim, eu disse, agora eu vou, mas também eu não quero nem saber trabalhar na obra do Senhor, vou ser só para a igreja. E Deus me colocou como pastor, para honra e glória tão somente dele. Aí Deus me tirou daqui da cidade. Eu fiz um concurso do INSS, passei para a Esperança em 2010, comecei a trabalhar lá, e em 2011 fui morar, então eu passei pouco tempo na igreja. Aí disse, agora? Eu disse, Luciana, o que a gente faz? Eu só falar com o pastor Anísio para ficar indo nas terças-feiras à Esperança. E no primeiro culto, foi no dia 8 de julho de 2011, inclusive se fosse fazer conferência de aniversário era também em julho, né, por coincidência, e desse dia para cá, até hoje a igreja está em Esperança. E nós começamos e tudo parecia que estava dando certo para dar errado. Nada funcionava. Começou, vamos locar um prédio. Nós locamos um prédio e as coisas não funcionavam. Eu convidava as pessoas, pastor. Eu passava o culto à igreja, aí bem que era igreja pequena, eu calçava o sapato, gastava a sola só. Não, eu convidei fulano, vai vir. Dava 8h05, eu disse, não, vamos começar. E só minha esposa, minhas filhas, minha mãe que era viva, e a irmã Elinete e a filha que estão conosco até hoje, desde o primeiro culto até hoje. E no tempo de Deus a igreja começou a crescer. E nós, eu mais 4 irmãos e mais 2 especificamente, está chegando perto, eu estou indo para longe, é para ficar mais longe a casa, entendeu? Eu levo ali. Resolvemos todos os sábados trabalharmos nas feiras livres dessa região. A região onde eu moro
entre Esperança, circunvizinho, 20 quilômetros, dá o quê? Tem umas 5 ou 6 cidades. Então nós vamos às feiras livres. E nós já distribuímos e falamos com pessoas. Fiquei feliz com a pregação do irmão, porque muitas vezes você se preocupa, rapaz, não vem ninguém à igreja. A gente se preocupa, porque a gente é humano. Infelizmente eu não tenho essa capacidade de pensar só no... Eu penso muito nas coisas que são de cima, mas eu não consigo ainda pensar. Eu queria tanto, que é tão bom ser crente, tão bom estar em comunhão. Mas graças a Deus, meus irmãos, de um modo assim, está comentando com minha esposa, como Deus tem nos abençoado ricamente com o evangelismo. E nós temos um irmão que é muito tímido, o irmão Arthur, e ele mal fala. O irmão está... E ele foi no púlpito uma vez e disse: irmãos, vocês não sabem o quanto é bom. E ele ficou só mais olhando assim o tempo, mal falava, certo? Agora ele já está bem conversador. Irmãos, foi pastor Elton, Heitor, foi o pastor que falou, que deu um exemplo? Qual foi o pastor? Otton, pastor Otton. Eu tenho um vizinho, não tenho mais, que na mesma época que eu estava construindo a minha casa, ele estava construindo a dele. Calma, só isso. E eu dizia: vou falar com o Damião. Damião jovem, saúde boa, perfeita, vou falar com o Damião. E passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, a construção foi rolando, inclusive faltava um material, pegava na construção dele e fazia tudo isso. E um dia Damião foi à praia com a família, coisa boa, né? E Damião não voltou mais. E o sangue da mão dele está sobre as minhas mãos. Por quê? Porque eu não fui hoje, irmão. Eu fui amanhã. Eu tinha vontade, eu tinha intenção. Eu disse: fez qual o segundo filho? Eu vou. Mas não fui. Amém? Irmãos, evangelizar não é salvar, é obrigação. Amém? Amém. Pronto, terminei. Eu sabia do risco. Simbora, por aqui. Eu sabia do risco. Irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Eu tenho orado que Deus dê frutos desse trabalho, desse trabalho específico de hoje. Nós nunca fizemos trabalhos das conferências no sábado de manhã, primeira vez. E nossa oração que vidas sejam edificadas e pessoas saiam daqui aptos para melhor servir. Amém? Nós vamos ficar de pé, vamos orar nesse instante. Nós vamos dar uma pequena pausa. Vai ter água, vai ter café, vai ter chá, vai ter biscoitos para quem queira experimentar.